O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos recordará tudo o que vos tenho dito e vos ensinará tudo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Prezado diácono Sena, candidato ao diaconato José Augusto, também o candidato Jonas, que está junto com os pais e os padrinhos, que participaram do curso de formação, dos encontros de formação, para batizar seus filhos e afilhados. Sejam bem-vindos à Santa Missa, Deus abençoe vocês e suas famílias. Acolho também os jovens do grupo JUB, os jovens que entraram hoje trazendo a capelinha peregrina. O JUB teve o seu acampamento nesse final de semana, lá em Garopaba. Dona Terezinha, que é uma fundadora do JUB, 40 anos atrás, Dona Terezinha. Meu Deus, ela já ficou até de cabelinho branco, ó. Fundou o grupo de jovens. Acolho também tantos amigos que fizeram parte do grupo de jovens que eu participei, que hoje estão na igreja. A Julinha, que vem cantar com a gente hoje, que bênção, né? A Nandinha. Meus padrinhos de ordenação, Carlinha e Nilza, que dão alegria de estar com a gente hoje. E tantos amigos, as pessoas que participaram neste final de semana do mutirão. A gente fez um mutirão. Trocamos as lâmpadas, viu? Que as lâmpadas que estavam só, parecia casa de show, né? Piscava o tempo todo. Trocamos as lâmpadas nessas alturas, limpamos o jardinzinho todo ao redor. Um mutirão de pessoas que se organizou. Tivemos final de semana com batizados, com primeira comunhão nas comunidades, um encontro das crianças da IVC, tarde todinha de gincana da criançada. Hoje aqui na igreja nós tivemos as 1000 Ave Marias, tarde todinha, desde 1h30 da tarde, terminou agora, na hora que a missa estava começando. As 1000 Ave Marias, as pessoas rezando aqui, pedindo intercessão, rezando nesse mês mariano pela nossa comunidade, pela paróquia. Quantas bênçãos, né? Quantas coisas boas, quantos motivos para celebrar a Eucaristia. Tudo isso é Eucaristia, tudo isso é comunhão. Tudo isso é aquilo que a gente vê na liturgia do final de semana. Porque nos últimos dias nós viemos acompanhando esses textos dos Atos dos Apóstolos, Evangelho de João. É o discurso, aquele discurso de adeus de Jesus Cristo. Jesus preparando os seus discípulos. A gente percebe 4 presenças nestes textos da Sagrada Liturgia. Presença de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo e dos discípulos. E Jesus vai dando para eles aquela notícia da sua partida, mas vai pedindo que eles estejam em união. Ele não vai mais estar presente em carne, mas estará presente no Espírito. O tempo
templo não será mais só o templo, esse templo que a gente trocou as lâmpadas, esse templo que nós cuidamos do piso e limpamos tudo, mas será também o templo do corpo de cada um de nós. Veja o que diz a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. As pessoas estavam reunidas, são as primeiras discussões. O Concílio de Jerusalém, ele acontece por volta do ano 50, 51. Imagina, quase 2000 anos atrás. Os primeiros apóstolos saem para anunciar a palavra de Deus, começam a dar umas divergências, eles fazem o primeiro concílio. Mas olha o que eles dizem. O primeiro concílio, a primeira reunião para decidir aquilo, o que vai ser certo, o que a gente vai pedir para que as pessoas que queiram se converter ao cristianismo, os pagãos se convertendo ao cristianismo, como é que a gente vai fazer, o que vai ser regra. E aí algumas pessoas começaram a divergir, uns achavam que tinha que ser uma coisa, uns achavam que tinha que ser outra. Eles convocam o primeiro concílio. É a reunião de todos os bispos do mundo. E a primeira aconteceu por volta do ano 50, lá em Jerusalém. Nós tivemos na história da igreja até hoje 21 concílios. O primeiro foi esse de Jerusalém, do ano 50. O último, vocês sabem qual foi? Qual? Começa com Vati e termina com Cano. Concílio Vaticano II, que foi em 1965. O interessante é isso que a palavra de Deus diz nos Atos dos Apóstolos. Decidimos o Espírito Santo e nós. A igreja, desde aqueles primeiros dias, ela caminha iluminada pelo Espírito Santo. Essa igreja que é comunhão, que é assembleia, os bispos decidem, mas não decidem sozinhos. Os primeiros discípulos, estes de Jerusalém, no ano 50, não decidem sozinhos. Decidimos o Espírito Santo e nós sobre aquilo que vai ser a igreja. É o Espírito que ilumina o templo, a graça, a religião, a fé, o nosso ser cristão. Quando a gente lê o texto do livro do Apocalipse, que é a segunda leitura de hoje, Apocalipse de João, é muito interessante porque daí João ele está tendo a visão da igreja, não mais essa, a que nós caminhamos aqui no mundo, mas a igreja do céu. Porque todos nós queremos estar um dia nessa igreja celestial. E aí a visão que João tem dessa igreja do céu é assim, ó. Vi no céu a nova cidade, mas na nova cidade, a Jerusalém celestial, não vi templo, pois o seu templo é o próprio Senhor. A cidade também não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. A igreja celestial já não tem mais templo, porque o templo é Cristo, o corpo de Cristo, que é o corpo místico já da nossa igreja. Esses pais e padrinhos que participaram da formação para batizar seus filhos, vão batizá-los e eles vão fazer parte desta igreja peregrina, vão receber o Espírito Santo, este que vai ajudá-los a decidir e a caminhar rumo a esta igreja celestial. Quando Jesus Cristo começa a fazer os seus discursos de adeus, ele deixa uma coisa muito interessante, bem clara. Ele diz assim para os seus discípulos. Ele fala assim, se alguém me ama, guarda minha palavra e o meu Pai o amará. Nós viremos e faremos nele nossa morada. Aquele que ama a Deus, que busca a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus, ele se torna templo onde habita Deus. E Deus é sempre nós. Aquele que me ama, guarda minha palavra, nós viremos e faremos nele morada. E essa morada é a morada santa de Deus, que é o meu templo, que é o meu corpo e o meu coração habitado pelo Espírito, o seu. E esses queridos pais e padrinhos querem dar a graça disso aos seus filhos e afilhados. Por isso vão levá-los ao santo batismo, para que eles sejam habitados pelo Espírito Santo, dom de Deus. Jesus diz assim, isso é o que vos disse, enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Paráclito,
O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu disse. Jesus está preparando a sua ida, não estará mais em carne, mas em espírito, e ele diz que ele pede ao Pai que envie para nós um defensor. Ele não estará mais em carne para nos defender. Então esse defensor será o Paráclito. O Paráclito é o advogado. O advogado é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar em todo aquele que ama o Senhor e que pratica a sua palavra. E este irá ensinar e lembrar tudo aquilo que Cristo nos diz. Eu tenho esse hábito de sempre pedir: a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, para que a gente seja recordado das coisas. Hoje de manhã, quando eu fiz a primeira comunhão na comunidade de Santa Maria, Nossa Senhora Aparecida, lá no Solimar, no final da celebração veio uma senhora na porta e dizia assim: Padre, eu lembrei 60 anos atrás. Eu assim: o que aconteceu 60 anos atrás? Foi a minha primeira Eucaristia, ela disse. O Espírito Santo nos lembra tudo aquilo que o Senhor nos ensina, nos recorda essa graça. Agora Jesus diz assim: olha, ouvistes o que vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se vocês me amassem, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Disse-vos isto agora, para que quando acontecer, vocês se recordem. Jesus quer dizer para a gente que é importante para nós que Ele vá para a casa do Pai. Os discípulos, esses que estão com Jesus Cristo ao redor dele nesse momento, onde Ele vai preparando para que eles entendam que em alguns dias Ele não estará mais com eles em carne, mas estará em espírito, estão tristes porque Jesus não vai mais estar com eles. E aí Jesus diz: mas o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, é alegria. E se vocês conseguissem entender, vocês teriam a alegria de entender que é importante que eu vá para que o Espírito Santo possa vir. Porque o Cristo, carne, ele é limitado. Ele caminhou cerca de 140 quilômetros durante a vida dele para ensinar, para pregar a palavra de Deus naquela região lá de Jerusalém, de um lado para o outro. Ele é limitado geograficamente, fisicamente. Mas o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, o Paráclito que vem sobre a igreja, é universal. Está no mundo todo, em todos os corações. É um dom de Deus, derramado pela misericórdia do Senhor. É comunhão, porque ele é derramado sobre todos. Tudo isso que eu falei no começo da celebração, essa partilha dos irmãos que preparam para ser pais e padrinhos, do grupo de jovens Jube, que tem 40 anos, que teve seu acampamento, que está aqui a dona Terezinha que fundou, dos irmãos que vieram ajudar a colocar lâmpada, a arrumar, a limpar, a cortar, dos irmãos que estiveram na oração da Ave Maria, dos irmãos que estão agora à noite aqui para celebrar, tudo isso é comunhão do Espírito Santo de Deus. É um Deus que é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele quer nos reunir nessa assembleia de comunhão. E o Espírito Santo derramado com muitos dons. Então tem pessoas que têm o dom de subir nessa altura aqui, 11 metros de altura. Eu já não tenho esse domzinho. Tem pessoas que têm o dom de pregar a palavra, tem pessoas que têm o dom de servir, tem pessoas que têm o dom de trabalhar nas transmissões, depois que chegaram da Europa, todos felizes. São graças, dons, e aí a comunhão do dom de Deus é reunir todos. Uns são os que rezam e intercedem, outros são os que vêm e colocam a mão na massa e sobem nas alturas, outros são os que cantam, mas tudo é dom. Dom do Espírito Santo que é derramado sobre cada um individualmente, espalhados pelo mundo todo, mas que são unidos na comunhão, porque o Espírito é dom, mas é comunhão, é junto, é unidade, porque o Deus é um, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito é dom, é comunhão e é alegria. A alegria de rezar, passar uma tarde em oração,
a alegria de se preparar e pensar, vamos batizar nossos filhos e afilhados, a alegria de um acampamento de jovens, a alegria de um mutirão de trabalho onde as pessoas suaram, cansaram, mas estavam felizes, a alegria de vir no final de um domingo à noite e poder dizer, obrigado, Senhor, pelo dom da vida, viemos te louvar e bendizer. Tudo isso é Espírito Santo, dom de Deus. Nós estamos às vésperas de celebrar o Pentecostes, antevéspera, né? Domingo que vem é a Ascensão, quando Jesus sobe ao céu. No outro domingo é Pentecostes, quando o Espírito desce sobre a igreja para trazer esse dom que é de Deus, a comunhão que é de Deus e a alegria que é de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Entendendo essas coisas, é impossível que a gente não viva e não perceba o dom de ser de Deus, que a gente não viva e não perceba a comunhão, estarmos juntos, colaborarmos, celebrarmos, vivermos, nos unirmos, entender que a gente faz parte de uma família que é maior do que a nossa família que leva o nosso sobrenome. É a família que chama cristão, que leva o sobrenome de Jesus. E a alegria de fazer parte disso tudo. E o grande amor, porque o Espírito é dom e é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que a gente vive essas alegrias e essa grande graça na nossa vida, no nosso dia a dia. E que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.